Olá, Nação Garou! Hoje nós não uivamos nem nos saudamos, porque hoje nós fitamos mistérios. Bem-vindos ao Teste de Enigmas. Eu sou Pedro Nogueira e estou acompanhado de Chocos e da nossa mãe Esmeralda. E aí, galera, beleza? Por, né, representar os Hagabashi aqui, pensar um pouco fora da caixa aí nesses enigmas do Pedro. Vocês não estão ouvindo o Garocast e também não estão ouvindo o Quebra do Osso ou Gnose Etílica. Esse é o novo quadro apresentado pela Nação Garou, o Teste de Enigmas, no qual nós vamos debater e filosofar e tratar de várias coisas do universo tão adorado por nós de Lobisomem Apocalipse, mas tentar trazer essa temática um pouco para uma discussão mais filosófica, tentando colocar os pingos nos is dos mistérios. Então, pessoal, hoje nós vamos desvendar o mistério mais importante para a Nação Garou, porque hoje nós vamos falar sobre a Mãe Esmeralda, Gaia, aquela que abençoou todos os Garou com a vida. Preparado, Chocos? Falar da mãe é sempre complicado, né, velho? Eu já deixei a quinta série pra trás tem um tempo, mas... Vamos ver se dá certo. Não, vai dar. Mas só para voltar um pouco à quinta série, nós vamos tratar um pouco de mitologia grega, então invariavelmente vamos falar um pouco de putaria. Beleza, Pedro. Vamos ver aí onde que essa filosofança toda vai me levar, né? Porque você já tá lá, complicado vai ser pra mim, porra. Pô, cara, se for te levar onde eu tô, tá uma merda, viu? Porque eu tô aqui em Belo Horizonte, sufocado pelas teias da Weaver e não tá legal não, cara. Tô querendo voltar lá pro meu refúgio no sertão. Na Wild Estação. Isso, exatamente. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre Gaia. Vamos estipular aqui que a primeira regra para o teste de enigmas é que nós vamos desafiar um ao outro com perguntas, tá certo? Ô, então nós vamos tentar... Você me falou isso não, eu não tenho uma pergunta preparada. Se fode aí. Filha da puta. É por isso que se chama teste de enigmas. Você já começou com -1. Mas então, cara, o que eu pretendo fazer aqui, eu vou falar um pouco sobre mitologia e sobre os conceitos de Gaia no jogo, mas nós vamos enveredar para o caminho filosófico através dessas perguntas, tá? Beleza. Então, para falar um pouco de mitologia, fiz uma pesquisa aqui, né? Acho que a maioria dos ouvintes já deve saber que Gaia ela é um personagem da mitologia grega, que representa, assim como no jogo, o planeta Terra, né? É uma entidade que também é associada à Mãe Natureza, né? A Mãe Terra. Mas o que nem todos os ouvintes sabem é sobre a história contida na Teogonia de Hesíodo sobre quem seria Gaia, como ela veio a surgir e qual é a história dela, né? Uhum. Então, Gaia, ela nasce de Caos, uma outra personagem da mitologia grega. Só que Caos, ao contrário do que as pessoas podem pensar, que é algo relacionado à bagunça ou então desordem, na verdade a palavra Caos é vazio, né? Uhum. Então, Gaia, ela se gera espontaneamente do Caos. Nesse momento, é importante também desassociar a palavra Caos da Wild, né? Que eu acho que exatamente. O ponto, né, essa conexão ela fica muito, muito clara e muito evidente para o jogador de lobisomem, mas aqui a gente está fugindo do cânone de lobisomem. Nós vamos falar primeiro de mitologia e depois a gente volta para lobisomem. Bom, então, Gaia ela surge de Caos, né, o vazio, o nada, e então a gente já sabe que ela surge ela se gera, de certa forma, né? Afinal de contas, ela veio do nada. E achei uma coisa interessante nas minhas pesquisas, Chocos, que Gaia tem irmãs, né? Irmãs e irmãos. Uhum. Por exemplo, um dos irmãos de Gaia é o Tártaro, sim, que pode ser considerado o abismo, né? Tem também Eros, que é o amor, Nix, a noite, e Erebo, que pode ser vagamente traduzido como trevas. Gaia também é mãe de Urano, Órias, que são respectivamente as entidades que representam o céu, o mar e as montanhas, né? Apesar de ser mãe de Urano, o céu, Gaia ela também se desposa de Urano, né? Porque ela cria Urano como seu igual. E aqui eu acho interessante essa análise, porque parece uma análise bem lógica e científica. Presta atenção no que eu estou dizendo. Científica na maneira de pensar,
né, não nas conclusões, que os gregos lá da antiguidade tiveram, porque quando Gaia gera Urano no céu, ela o gera como seu igual. Então, se Gaia ela representa o chão onde a gente está pisando, né, o planeta, a noção de cima e embaixo, ela só aparece quando a própria Gaia surge, entende? Então, falar que céu e terra estão iguais, estão no mesmo patamar, por isso são ao mesmo tempo irmãos e consortes, faz muito sentido. Acho que isso daí é uma coisa interessante. Perfeito. Com Urano, Gaia vai gerar 12 titãs, como por exemplo Hyperion, Jápeto, Temis e outros. O mais famoso é o Caçula, e também o mais terrível dos titãs, que é Cronos, o tempo, né? Cronos, ele vai assassinar Urano, certo? Porque Urano estava sufocando Gaia, ele estava sempre copulando com ela. Imagina que o deus do céu está metendo constantemente na deusa Terra, gerando filhos, que são os titãs, mas que, pela virilidade do céu, eles nunca deixam o ventre materno. Então, os titãs eles são gerados em Gaia, mas eles ficam também aprisionados dentro dela, o que causa nela uma dor excruciante. E aí, o Cronos ele vai surgir e assassinar o próprio pai, ok? Ele mata Uranus. Tem vários e seus problemas. Os problemas de pai e mãe com os gregos, eles são sempre presentes nas histórias, né? Mas olha, o assassinato de Urano por Cronos, ele pode servir para representar o tempo dominando o céu, né? Retratando a procissão dos astros celestes no céu e como esses puderam ser observados pelos humanos. Sim. De maneira que, se você pensar que o tempo dominou o céu, para os gregos antigos, isso é sinônimo a ter conhecimento das estações e das horas. Porque é a partir da observação dos astros que os humanos eles puderam compreender a procissão do tempo, né? Então, eles reverteram isso em narrativa mitológica. A partir do momento que o tempo assassina o céu, ele o domina. Você tá entendendo? E logo em seguida, Cronos vai ter também um filho. Gaia vai se sentir traída pelo próprio filho Cronos, que tomou o lugar de Urano. E aí a história se repete mais uma vez. Se repete mais uma vez é ótimo, né? Mas, então, Zeus, ele, junto com Gaia, eles armam uma tramóia contra Cronos. E Zeus destrona Cronos, passa a tomar o lugar dele como regente do céu. Perfeito. O que eu acho interessante, Chucos, é que Urano, ele é o próprio céu, enquanto que Cronos, ele é algo relativo ao céu, né? O tempo, ele é algo que era observado no céu pelos gregos antigos. Sim, era a maneira que eles tinham de contar o tempo, né? Então... Exato. Mas você percebe que é uma espécie de decadência de Urano para Cronos, né? Enquanto um é o céu, o outro é simplesmente algo observado no céu. E aí, por sua vez, o filho do próprio Urano, Zeus, ele se torna o monarca do céu, né? Eu acho que dá pra gente imaginar aqui como se houvesse uma perda de potência, se a gente puder tomar essa liberdade aqui interpretativa, de dizer que não se tratava mais da energia do céu, mais do poder do céu, mas sim de um verdadeiro substituto. E eu acho interessante porque na Teogonia do Hesíodo também vai ser narrada a história de Prometeu, que ele rouba o fogo dos deuses e aí ele vai ser punido pelo próprio Zeus, porque ele dá esse fogo dos deuses aos humanos. Esse fogo, ele representa o conhecimento. Então, mais uma vez, o monarca do céu, ele vai ser traído por alguém inferior a ele, né? E com essa traição, o seu poder ele vai ser diminuído e estendido aos seus inferiores, no caso, nós mesmos humanos. Isso é tudo uma interpretação minha, mas que eu acho que faz algum sentido. E eu tô trazendo ela aqui porque eu quero depois tentar relacionar essa narrativa com Gaia do Lobisomem Apocalipse. Porque eu não acredito que a escolha de Gaia para ser a mãe dos Garou seja acidental. Certamente não, né? É algo que durante a história, né, acho que dá para tentar fundamentar algumas coisas e se basear nessa mitologia, né? Quando você fala, por exemplo, vou tentar tratar as coisas também de uma maneira muito absurda ou... É uma interpretação, assim, do sovaco mesmo, né? Quando você fala que chega Cronos e ele separa Urano de Gaia, né? Por ele matar Urano, de uma certa maneira, a gente enxerga o céu
como algo inatingível, né? Como se fosse algo fora do nosso plano de realidade. Aham. Então essa morte de Urano, talvez você consiga relacionar com a criação da película, sacou? Que é quando separa o mundo real do que tá do outro lado, do além. Pros gregos, no caso, o céu; pros lobisomens, ou pros mortais, o reino dos espíritos, sacou? Então é um momento onde você tá separando o mundo da carne do além-mundo, vou chamar assim. No caso, a Umbra. Aham. Interessante você dizer isso, cara, porque isso me leva ao próximo tópico aqui da pauta, Só um minuto. que... Diga. E uma outra coisa que eu achei legal é que tem essa história, né, de Urano ser um dos filhos e um consorte de Gaia. E na mitologia, em especial dos Senhores das Sombras, é dito que o avô Trovão, que seria o dos Encarnas, o Encarna mais próximo do céu, vamos dizer assim, ele é um amante de Gaia, no sentido mais literal da coisa, sacou? Os Senhores das Sombras, inclusive, acreditam que eles são filhos do avô Trovão com Gaia, saca? Aham. E aí é legal porque o avô Trovão, ele também nos lembra imediatamente Zeus, né? Também, mesma coisa, exatamente. E agora uma curiosidade é que todos os caras do céu, igual você falou, né? Urano, Cronos, Zeus, eles são traídos. E aí você tem os filhos do avô Trovão, que eles são os traidores, de certa forma, né? Não, exatamente. Eles são traídos e traidores, os três. Aham. Os três traíram Gaia, de certa forma. Sim, Porque e todos eles a foram... partir do acordo deles com Gaia, eles ascendem o poder, mas aí passam a restringir ela, de certa forma. Aham. E é Cronos legal... estava sempre aprisionando os filhos. Desculpa, Urano aprisionando os filhos. Cronos devora os filhos numa simbologia óbvia de que o tempo devora todos. E depois, Zeus ele se recusa, ali, no primeiro momento, concorda com Gaia em sua tramóia, mas depois ele não cumpre com a parte do acordo que seria libertar os titãs que estavam lá aprisionados no Tártaro. Aham. Que é um irmão da própria Gaia. Sim. E o que é legal também, ainda comparando com os Senhores das Sombras, é que as criaturas do céu, vou chamar assim, Urano, Cronos e Zeus, eles são traídos por outras criaturas do céu também. Então, é aquilo que você falou, né? De traidores e traídos. É como se a tribo vem de um lugar e ela se trai e, enfim, eles vão acabar repetindo isso, né? Onde você tem um líder tentando derrubar o outro, isso dentro do núcleo da tribo mesmo. Então acaba que a história vai se repetindo nessa parada aí, apesar de ser de origem eslava, tem muito dessa coisa da mitologia. Eu não conheço nada de mitologia eslava, mas tem muita coisa que você consegue associar com a tribo. Sim. E acho interessante também, falando de traição, quando Zeus é traído por Prometeu, quando ele rouba o fogo, como eu já relatei, Prometeu ele é um titã, né? Ele é a primeira classe de super seres, vamos colocar assim. Uhum. E Prometeu, o nome Prometeu significa aquele que prevê, aquele que vê o futuro, né? Então, de certa forma, Prometeu, que é de uma geração anterior a de Zeus, pois é um titã, ele é alguém que vê o tempo, né? Vê Cronos, de certa forma. Eu não posso atestar que essa interpretação tem alguma validade, mas é algo que me chama a atenção. E acho que o lance é interessante, né? Que o Prometeu, numa mitologia mais judaico-cristã, ele é praticamente Satanás, né? Quando ele fala Exato. que ele dá o fogo e ele dá a consciência, mais ou menos a mesma coisa da história da maçã, que era pura safadeza. Adão comeu a Eva e a maçã de sobremesa, só pra ficar a rima. E isso você pode interpretar de uma maneira agora também, da minha cabeça, como o fim do Impérium, que uma vez que os humanos eles deixam de ser gado, talvez, pra... Eles passam a ter o domínio, né? Exatamente, entendeu? Do fogo, do conhecimento. Então, é óbvio que se você for levar isso ao pé da letra, os lobisomens ainda caçavam os humanos, o Impérium vai chegar ainda depois. Só que abstraindo essa coisa da consciência com a humanidade tomando forma de humanidade propriamente dita, né? Aí você tem o fim do Impérium. Eu acho que é uma analogia válida. Funciona na minha cabeça também, se não funciona na sua, foda-se. Mas funciona na minha cabeça. Mas então, você tinha falado sobre a película, a divisão do mundo físico com o além-mundo, como você colocou, nessa história representado pelo assassinato de Urano por Cronos. Isso daí me leva a uma pergunta, cara.
É o nosso primeiro teste de enigmas. Tá com os dados aí? Tô. Então vambora. Se Gaia é mãe dos Garou, quem é o pai? Eu tive 8 sucessos. Agora responde. Você me fala a resposta, porra. Cara, olha só, vou voltar um pouco então na nossa conversa. Da mesma forma como eu fiz aquela analogia sobre o Urano ser a Umbra, por assim dizer, o mundo dos espíritos, os Garou são metade carne, metade espírito. Então eu diria que eles são filhos de Gaia com Urano, sacou? Onde o Urano vai representar isso daí. E de certa forma, como Gaia gera Urano e depois ela né, casa com ele, tem seus filhos, numa interpretação mais livre, Gaia, única e exclusivamente, só ela gera os lobisomens, entendeu? Eu digo assim, pra mitologia de lobisomem. Então eu tô associando uma coisa com a outra. Se fosse baseado na mitologia grega, a minha resposta seria essa, que Urano, ele é o pai dos Garou, representando então a metade espiritual. Vamos trabalhar nessa sua primeira interpretação. O nome para o mundo físico, para os Garou é Telúria. Telúria é tudo, né? Tudo. É tudo? Mas é tanto o mundo espiritual quanto o mundo material. Mas se eles utilizam do termo para falar só do mundo material, algumas vezes. Entendi. É porque o termo Telúria, ele é associado com a Terra, né? Então, se a gente tem a Telúria representando a Terra, nós precisamos de algo para representar o céu, né? O que está além. E é, como você falou, a Umbra, o mundo espiritual. Eu gostei da sua resposta quando você falou que os Garou seriam filho de Gaia com Urano, porque nós sabemos que os Garou têm 3 partes. Eles são parte lobo, parte humano, parte espírito. Isso. Essa parte espírito, ela é um tanto quanto difícil de se definir, né? Então vamos supor que um deus espiritual, né? Ou então todo o mundo espiritual, junto com o mundo físico, gerou os lobisomens. Se o mundo espiritual, né, o céu, Urano, ele gerou com Gaia os Garou, tá aí a nossa resposta. Eles são parte matéria, parte espírito. Mas isso parece, pelo menos no meu ponto de vista, diminuir um pouco Gaia. Porque se Gaia ela representa única e exclusivamente o mundo físico, ela seria menor do que Urano. Mas na mitologia eles estão como iguais. Então eu fico pensando, vamos ver o que você acha dessa ideia. E se o mundo físico, né, o que nós chamamos de mundo físico ou Telúria, quando jogando lobisomem, ele for apenas uma parte do mundo espiritual. E assim Gaia e Urano são, na verdade, faces da mesma moeda. Como se eles fossem tão relacionados e tão iguais que, na verdade, eles são simplesmente essa diferenciação de em cima e embaixo, tal qual os gregos fizeram. Então é como se, eu interpreto como se o mundo físico fosse um reino mais, digamos assim, mais denso do mundo espiritual. Entendi. E aí, dentro desse grande balaio do mundo espiritual, tem aquelas coisas mais ligadas a Urano, né? As coisas mais sublimes e mais abstratas, e aquelas outras mais concretas e físicas ligadas a Gaia. Por isso, eu acho que faz sentido que os lobisomens digam que eles são filhos de Gaia, mas não se refiram a um pai. Porque o pai está ausente, ele está distante, ele está além da película, né? Está no outro mundo. É quase como se o pai dos lobisomens tivesse se cansado, ido comprar um cigarro e nunca mais voltado. Inseminação artificial. Ou isso, né? E aí, parte da jornada dos lobisomens é conhecer também esse outro mundo. Afinal de contas, eles são filhos de lá também. É uma busca pelo pai, ausente. Uma busca pelo pai, talvez. Mas aí a gente tem que sempre lembrar que pai e mãe aqui não pode ser considerado literal, né? É uma analogia, obviamente. Então nós temos os lobisomens como filhos do mundo físico e do mundo espiritual ao mesmo tempo. Mas onde está Gaia? Se Gaia representa o mundo físico, ela se encontra aqui? Ela é aqui? Ou ela está de verdade no mundo espiritual, né, na Umbra? E aqui é simplesmente o corpo dela. Eu acho que Gaia tá em todos os lugares, sacou? Ela é aqui, ela é o mundo espiritual e ela reside, ou uma parte dela, alguma imagem, alguma faceta dela, está também no mundo espiritual, sacou? Acho que é como se aqui fosse talvez a parte principal do corpo dela, porque os outros... A verdadeira face dela, né? Isso, porque os outros astros, eles também compõem Gaia. Claro. Eu entendo assim, vamos pegar um outro celestino aqui, Hélios.
Uhum. Hélios, ele está na Terra. Sim. Nós podemos ver ele influencia a nossa vida diretamente, nós sentimos e compreendemos a procissão dele, a regularidade do vai e vem, mas ele também não está aqui, porque o verdadeiro corpo dele é lá no seu próprio reino, que seria o equivalência ao Sol mesmo, né? Uhum. Sendo assim, Gaia pode estar aqui em outro lugar também, porque a influência dela, ela se estende, como você falou. Eu acho que a verdadeira face, o verdadeiro corpo dela está no mundo físico. Também acho, porque senão os lobisomens não iam defender aqui. Exato. Entendeu? E é complicado, porque no jogo a gente é levado a entender que tudo que é apresentado no mundo físico é uma faceta do mundo espiritual, e não o inverso. Como se o mundo espiritual, como eu já falei, fosse muito maior e vasto do que o mundo físico. Mas olha só, se você for considerar que Hélios também possui um corpo físico, né? Ele também possui sua contraparte material. Dizer que Gaia é tudo, eu acho que é um pouco de extrapolação. Ela pode estar presente em tudo, mas ser tudo, eu não concordo, não. Se nós não estivéssemos na Terra, nós estivéssemos em Marte, o Celestino que os Garou adoram ia ser o Celestino de Marte. Sim, E aí faz sentido não ter acesso ao mundo físico da Terra e sim ao mundo físico de Marte, concorda? Concordo perfeitamente. Quando eu falo que Gaia tá em tudo, é baseado, vamos a gente voltar lá atrás, no sentido de que ela criou tudo, de certa forma, entendeu? Criou o céu, ela criou o mar, enfim. Se a gente for abstrair isso bastante, né, os titãs, a coisa toda, ela vai criando os outros reinos. Esses outros reinos, esses outros celestinos, eles são independentes, mas ainda assim parte dela. No sentido, como você disse, de que ela está presente nos outros lugares. Ela não é, mas ela tá lá. Porque foi ela que criou. É meio, talvez partir para uma parada meio geneticista, né? Você não é o seu pai e a sua mãe, mas eles estão aí em você. Isso. Considerar isso que você falou como verdadeiro, eu considero, só pode nos levar à conclusão que o mundo físico também é parte do mundo espiritual. Não, com certeza. Ele apenas possui características próprias, né? Uhum. Como eu falei, é como se ele tivesse a substância mais densa, formando a matéria. Sim, se você for partir para uma analogia, é como se o planeta em que a gente vive aqui, ele fosse nada mais do que um outro reino espiritual, daqueles reinos próximos, por exemplo, que a gente está falando. E a coisa é tanta que o mundo físico ele não só reflete o mundo espiritual, como o inverso é verdadeiro. Existem reinos, a gente tem vários os reinos onde as leis e os habitantes dos reinos, esses reinos foram formados devido a coisas que aconteceram por aqui. E da mesma forma que existem lá onde um reino próximo ele influencia outro reino próximo, nós estamos influenciando outros reinos. Da mesma forma que sofremos influência deles. Tá tudo muito aí, ligado. cara, uma parada meio Yggdrasil aí da mitologia nórdica, saca? Errou por uma centena de quilômetros, mas uma coisa que eu acho interessante, acho que toda essa discussão ela fica ainda mais profunda quando a gente estende a discussão para Mago Ascensão. Porque eu vi falando de Mago, porque a cosmologia de lobisomem está presente lá, só que tratado em outros termos. Os termos de Mago, eles são um tanto quanto mais conceituais e abstratos, porque os lobisomens, eles são criaturas animistas. As interpretações sobre Gaia, sobre a Trindade, o mundo espiritual, elas são diversas entre as tribos, como também vai ser entre as tradições, as facções da tecnocracia e por aí vai. Só que como em Mago não tem esse forte enfoque animista, eles não consideram Gaia com tanto valor como os lobisomens. Perfeito. Eles consideram Gaia mais digamos assim, mais um dos grandes espíritos. Mas eles não acham que ela é a mãe de todo o cosmos. Faz sentido para os lobisomens considerarem Gaia a mãe de tudo, porque eles são filhos dela, assim, diretamente, né? Então eles carregam aquele olhar do pai e da mãe. Como você falou, o pai e a mãe estão presentes nos filhos também, né? Então as interpretações que os Garou vão ter vão ser relativas ao lugar de fala dos seus próprios pais também. Então vai ser muito complicado para um Garou ter essa interpretação mais distanciada e menos pessoal, como acontece com os magos. Eu só estou expondo aqui essa visão porque eu acho que enriquece também, porque eu, como portador da luz, eu me afeiçoo com essas outras formas de interpretação da cosmologia.
E também pelo fato de que o teste de enigmas é seu e você faz o que você quiser. Exatamente. Se você tá achando ruim, você pode sair da página do YouTube e procurar outra coisa pra fazer. Tomar na bunda. É. Mas então você acha que Gaia ela tá mais aqui no mundo físico do que no mundo espiritual? Eu acho que aqui é talvez o cerne do poder dela, entende? Alguma coisa do tipo. Tanto que, porra, se você for perguntar pros lobisomens, a Umbra, ela faz parte de Gaia. Dentre as coisas que tem na Umbra, a gente tem, por exemplo, o Reino da Atrocidade. Eles estão se cagando se o Reino da Atrocidade deixar de existir. Porque na ideia deles, isso é bom, mas de certa forma, se você for olhar, assim, bem numa figura mais ampla, esse Reino da Atrocidade, ele faz parte de Gaia. Então por que eles não saem, eles não estão todos na Umbra impedindo o apocalipse de lá? Eles estão fazendo isso daqui. É claro que, né, a influência espiritual aqui faz com que batalhas na Umbra sejam travadas, os malditos vêm de lá e tal, tudo, etc. Mas aqui por quê? Porque aqui é o coração de Gaia. Acho legal porque, como já falei na jornada dos lobisomens, em busca da sua origem, eles encontram, né, parte dela no mundo espiritual, que é esse lance com o pai, né, Urano. Mas salvar Gaia implica em um retorno ao mundo físico, porque é aqui onde ela reside. E aí a gente completa a jornada do herói. Olha que interessante. Isso, eu duvido que os escritores de lobisomem preveram isso. Mas isso acontece. Cara, qual é? A gente que tá batendo cabeça aqui, criando cagando regra, mas duvido. O cara queria só ganhar dinheiro e foda-se, né? E a gente Exatamente. Fica assim, meu Deus, Gaia. Nossa, que genial e tal. Mas, mas olha só, quando os lobisomens eles vão nessa jornada pro mundo totalmente desconhecido, ela só se completa quando eles voltam pra salvar Gaia do apocalipse, né? E aí isso me leva a mais um enigma. Gaia pode morrer, Chupos? Pode. Vou te falar que sim. Como é que seria essa morte? Seria o apocalipse? Sim, maneira como eu entendo, o apocalipse. E por isso, não quero dizer só a destruição do nosso planeta, entendeu? Mas numa escala maior, é como se tudo fosse destruído. Da mesma forma que Gaia ela surge do caos, do vazio, e aí do nada ela aparece, né? Pro nada ela retorna. Pro nada ela retorna, exatamente. Ashes to ashes, dust to dust. Isso. Mas a gente tem que lembrar também que o Apocalipse ele é um evento que apenas os Garou compreendem, ou as raças metamórficas, por assim dizer. Ele não vai ser uma visão compartilhada pelos magos, por exemplo, ou pelas aparições, ou mesmo os vampiros. Isso aí eu acho que depende um pouco, Pedro. Vai perguntar aí pros magos olha só. Em Pompeia quando o vulcão explodiu. Eu sei, mas só que o grande evento na história dos magos é a Guerra da Ascensão e a conclusão ou não dela, né? Porque eu acho discutível se ela acabou de fato ou não. Mas essa Guerra da Ascensão não implica em entre aspas, fim do mundo. Enquanto que o Apocalipse para os lobisomens é quase que literalmente isso. Mas a gente precisa lembrar que Apocalipse significa revelação, a revelação do final para os lobisomens. Então, quando a gente fala de fim do mundo, é o fim do mundo que os lobisomens conhecem. Não quer dizer que seria o nascimento, talvez, né? Gaia volta pro nada e do nada surge, sei lá, uma Gaia 2.0. Mas isso é morte? Mas morte então isso é morte? A Fênix morre. Pra renascer, ela precisa morrer. Mas então, se não é exatamente Você vai falar que Jesus Cristo não morreu? Com certeza ele morreu. Se ele ressuscitou ou não, eu não discuto. Beleza. Eu não tava lá. Beleza. Vai perguntar pros Mocolé que tem amnésia aí e tal. Então, por exemplo, pros Mocolé, o mundo já passou por um apocalipse. Exatamente. Os Mocolé, eles devem estar cagando pro apocalipse dos lobisomens. O apocalipse deles já aconteceu. Sim, mas não é que eles passaram por eu acho que já aconteceu. Afinal de contas, eles vão ter memórias sobre a época onde eles eram os reis dragões da Terra, né? Que é referência aos dinossauros. Que, diga-se de passagem, torna os Mocolé muito mais filhos de Gaia do que os próprios Garou, porque eles andaram sobre a face de Gaia por muito mais tempo do que os humanos existem. Então, por muito mais tempo do que os lobisomens também. Mas o que eu quero dizer a respeito da morte de Gaia é que, tipo assim,
Pô, se você for pensar, uma era glacial, ela pode ser interpretada como um apocalipse, como a morte de um planeta, de onde a vida vem a surgir novamente. Entendeu? Daqui a Então pouco eu não eu vou quero dizer que o universo tá acabando tudo e Plutão já começou a acabar. Plutão não é mais planeta. Então, então agora vai só descendo. Enfim, então é uma coisa nesse sentido que eu quero dizer. Sim. Acaba e começa uma outra coisa. Né? É da mesma forma. A preocupação dos lobisomens com o apocalipse é a mesma preocupação que a gente tem, nós humanos, temos com global. O planeta. A gente tá cagando de medo porque uma hora a gente vai morrer. Não é que a gente vai matar o planeta vai planeta. continuar aí. Exatamente. Então, quando a gente fala do fim dos tempos, é o fim dos tempos, cara. Mas o tempo continua pros outros. Né? Sim, mas você não vai jogar com os outros, vai jogar com os lobisomens, então você quer que eles vivem, porra. Não, eu gosto de frisar isso porque, sei lá, né? Muitas mesas fazem crossover e tal, e aí eu acho que essa temática do apocalipse ela tem que ser tratada de forma diferente. Sim, eu acho que é uma coisa muito exclusiva de lobisomem. Isso. Talvez as outras raças metamórficas você encaixe nisso daí. Mas pros outros, não, entendeu? Sim. Tanto que a Gehenna, a Ascensão, o quinto Maelstrom lá das aparições, o inverno de Changeling, todas elas, se você tentar relacionar de uma maneira muito pobre, você vai falar que eles são o apocalipse deles, né? Só que isso vai muito além. Porque tem coisa que já aconteceu e já acabou para as aparições, por exemplo. Você pode falar que Hunter the Reckoning, porque eles surgem mais recentemente, então é uma nova era de seres, eles estão vivendo um novo mundo. E o que eles vão fazer? Nós vamos matar as criaturas do mundo antigo, de certa forma. Tal qual os titãs e os deuses na mitologia grega. Foram eras. Tal qual. E eu achei interessante que você citou os Mokolé, porque eu acredito que os Mokolé realmente já vivenciaram o apocalipse deles, mas, por exemplo, os Camazotes não. O que os Camazotes experimentaram foi um genocídio. A extinção. Uma extinção. É bem diferente. Os Mokolé, mesmo se você não pudesse jogar com eles, né, se eles estivessem no mesmo status que os Camazotes extintos, a história é diferente. O que os Mokolé enfrentaram lá no passado distante foi como você falou, talvez uma era glacial que represente o apocalipse para eles. Mas isso é um evento que não diz respeito às criaturas metamórficas ou aos próprios Mokolé exclusivamente. Diz respeito a Gaia. Enquanto que o evento do fim lá para os Camazotes diz respeito a eles e aos Garou. A Guerra da Fúria, né? Se todos os vampiros se juntassem e matassem todos os lobisomens, isso não seria o apocalipse. Exato, porque Gaia continua. Seria uma extinção, exatamente. Claro que a partir daí não ia ter ninguém pra defender ela ia morrer. Acaba que uma coisa vai levar a outra. Certo. Mas não é. Mas então a gente concorda que não existe um fim definitivo pra Gaia, né? Ela não morre definitivamente. Ela morre e renasce. Diferente. Mas ela pode se corromper, e quando eu falo corromper é nos termos de lobisomem mesmo. Ser dominada pela força da Wyrm. Tô pensando aqui, se ela pode se corromper. Cara, eu acho que sim. Mas aí ia ser aquela ideia onde ela morre e renasce, e ao invés dela renascer pura, ela renasce moldada por uma outra força. Isso. Talvez, se a gente for voltar lá atrás, né, que a partir do caos surge Gaia, aí você falou, inclusive, né, do Tártaro, o Erebor, que são o abismo e as trevas. Eu acho que é uma conexão muito fácil da gente fazer isso daí com a Wyrm, por exemplo. Quanto ao Erebor e ao abismo, eu considero eles lugares tal qual Gaia é um lugar também. E é legal porque nós temos o abismo na Umbra, onde está lá o Nightmaster, e o Erebor também. Né? Isso é legal. Mas eu acho que Gaia pode sim se corromper. E eu acho que no jogo é o processo pelo qual ela está passando. Esse apocalipse, ele é a morte da Gaia com mais influência da Wild para o nascimento de uma Gaia mais com influência da Wyrm. Porque nós estamos, né, o jogo se passa no momento onde Gaia está numa transição entre uma influência da Wild para a Weaver. E aí essa transição implica na corrupção da Wyrm, não é? Então, como tudo vai acabar para os Garou, eu acredito que depois disso nós temos uma Gaia com mais influência da Wyrm. Mas eu fico me perguntando
se depois do apocalipse a Wyrm continuaria corrupta. Porque a partir do momento que ela vence e se torna a força mais influente em Gaia, talvez agora ela seja liberta, não mais restrita pelas amarras da Wyrm. Você tá me entendendo? Tô. No Last Battle, né, o novel que finaliza o cenário de lobisomem na terceira edição, antes da edição de 20 anos, é exatamente isso que acontece, né? A Wyrm, ela é solta da prisão dela de dentro da Espiral Negra, que é a formação da Weaver, e ela vem devorando tudo pro mundo renascer. Uhum. Acaba que, enquanto você tá esperando, vamos dizer assim, o fim do mundo, esse fim do mundo não acontece. Você tem, inclusive, ao final da última batalha e tal, tudo tem Garou que tá vivo, a coisa toda. Uhum. Né? É uma ideia só de que eles impediram que a Wyrm controlasse esse renascimento de Gaia. Pois então, eu acho que após o apocalipse, o Wyrm controla o renascimento de Gaia, mas a Wyrm não é mais aquela Wyrm do mal. Porque a partir do momento que ela fica ultra poderosa ao ponto de influenciar o renascimento de Gaia, ela não é mais a Wyrm presa pela Weaver. Ela volta a poder devorar como devorava. Ela volta a poder ser a força entrópica que controla o universo. Sim. Né? E, cara, de novo, detesto falar de lobisomem The Reckoning. Até esqueci o nome. Forsaken. Mas o tratamento que os escritores deram mais voltado para pro horror, talvez tenha um pouco a ver com isso. Tem um pouco a ver com esse lance de não considerar mais a Wyrm um vilão, porque aí os lobisomens têm que ser necessariamente bonzinhos, né? Agentes do bem e tudo mais. Agora eles podem heróis, ser, né? Exato. Agora eles podem ser simplesmente bestas assassinas e agentes da destruição. Acho isso legal. Sim, perfeito. Esse tipo de temática no jogo também me atrai. A minha bronca é outra coisa, mas isso... A verdade vai é que pro Forsaken, o Forsaken ele poderia ser muito melhor, né? Se ele não tivesse se baseado tanto no Apocalipse. Mas se os dançarinos da Espiral Negra são filhos de Gaia, lutar contra eles é o correto? É por causa da forma como eles estão, não do que eles são. Porque a Wyrm a Wyrm cria os dançarinos da Espiral Negra com um intuito de que eles a salvem. E salvar a Wyrm, né, eles têm esse chamado, salvar a Wyrm consiste de que a Wyrm do equilíbrio, ela vai vir e equilibrar o mundo de novo. Só que ao descer até a Wyrm, eles vão se enlouquecendo pela espiral, que é um construto da Weaver. Entendeu? Então a Weaver enlouquece eles. Eles não são originalmente, né, e tal tudo na ideia. A White Wolf gosta muito dessas coisas do vilão ser um conceito de cinza, né? Não preto no branco. Então a coisa ela funciona dessa maneira. Como eles estão corrompidos pela Weaver, eles passam a agir em prol de uma outra força, que é a força da Wyrm, que vai controlar o renascimento de Gaia. Daí, lutar contra eles é o correto. Entendi. Mas você falou que, logo no início, você falou que não é sobre o que eles são, mas sim contra como eles estão. O correto, então, talvez não seria deixar de lutar contra eles, mas contra o Weaver, ou então tentar reeducá-los, né? Porque é um estado, não é como eles são em essência. Eu acho que tentar reeducá-los está além da capacidade dos lobisomens. Entendeu? Até porque eles são guerreiros de Gaia, a coisa toda, né? O jogo perderia um pouco de sentido também. Claro, né? A gente tá considerando isso aqui muito mais do que um jogo. O lobisomem não é um jogo, né? É realidade. Mas eu falo isso pra puxar a sardinha dos portadores da luz. Óbvio. Não, mas eu controlo. Eu concordo com você. No final das contas, Lobisomem, ele é um jogo de guerra perdida, igual a gente falou no cast sobre a temática, porque você tá lutando na fronte errada da guerra. Exato. Até aqueles que perceberam o verdadeiro inimigo, no caso Portadores da Luz e alguns outros Esfera, e alguns outros Garou que não são Portadores da Luz, eles não são suficientes para mudar a mentalidade do resto da nação Garou. Eles não são suficientes para fazer as alianças corretas e deixar as coisas do rumo, né?
Eu adoro os Portadores da Luz, não só porque eu gosto de coisa oriental, mas também porque eles são a verdadeira contracultura do Garou. Os Garou são cheios de fúria, aí todo mundo vai falar assim, ah não, o verdadeiro contracultura são os filhos de Gaia, porque eles são pacifistas. Mas, pera lá, os filhos de Gaia, eles tentam negar a própria essência. Os Portadores da Luz não, eles pretendem controlá-la, utilizar ela de maneira produtiva. Talvez como dançarinos da Espiral Negra pretendiam também quando entraram lá na Espiral para salvar a Wyrm. Mas aí eles se corromperam no processo, como você já falou. Você tá entendendo? Eu acho que a mentalidade dos Portadores da Luz é muito próxima da mentalidade dos dançarinos da Espiral Negra antes da corrupção. Sim. E aí, só pra deixar uma coisa bem clara, esse antes da corrupção não são os Uivadores Brancos. Não. Eles já são dançarinos da Espiral Negra. Eles já são dançarinos da Espiral Negra, exatamente. Momento onde o cara tá dando o passo, mas ele ainda não colocou o pé no chão. E, cara, isso é engraçado, né? Porque no Last Battle, o Garou que aparece dançando de certa forma, entre aspas, a Espiral é o Antonini Teardrop, né? Que ele tá atrás da Zizak. Ele tá atrás da Zizak e ele faz a sua dança de esquiva contra ela e acaba por liberar o Wyrm. Eu acho isso fantástico. É o cara que dançou a Espiral e não enlouqueceu. Exatamente. Né? Acho que é no Last Battle também que tem um dos cenários possíveis no qual um grupo de Garous, eles vão atrás de Gaia e aí esse cenário é possível ser jogado, né? O livro apresenta a chance dos jogadores, a maioria dos jogadores ir atrás desse grupo de Garou que tá querendo achar a Gaia para assassinar ela e salvá-la ou não. E aí é descrito no livro que ela está no reino do verão e que ela está num eterno sonho sobre a vida. Está escrito dessa forma no livro. Na verdade, o livro ele é o Apocalipse, né, que é onde ele apresenta alguns cenários onde você pode jogar o Apocalipse. O Last Battle ele é o novel. Eu sei que você está falando, é o que eles chamam Last Battleground. Talvez daí você fez a conclusão. Isso. É o nome do capítulo. Que acho que é o primeiro capítulo, o segundo capítulo, é o primeiro capítulo do livro, onde ele apresenta esse cenário. Mas tem são várias interpretações nisso daí. Ele fala, inclusive, sobre Gaia estar na Pangeia também. Como é um cenário onde você vai jogar, são ferramentas que o livro faz para dar, que o livro traz para o narrador. Uma delas é que Gaia, ela tá nas terras de verão, né? E tem lá as sombras da meia-noite, que são os malditos foda pra caralho lá. Não são Garou, né? Verdade. Não, que eles estão indo matar Gaia. E aí, nesse aspecto, a Gaia, ela é mais uma mãe da criação e do paraíso, a coisa toda. Que ela tá representada nas terras de verão. Você pode, dessa mesma maneira, o espírito da terra, ele, como Estarra, né? Ele vai estar no reino etéreo, sacou? E a serpente lá que existe Desculpa. E o espírito que existe na Pangeia, como a serpente anciã, a serpente velha, não lembro da tradução que a gente usou, ela também é um aspecto de Gaia, mas esse é um aspecto mais da mãe furiosa que defende os seus filhotes dos predadores, sacou? Então, depende muito de como é que você quer interpretar Gaia, como é que o narrador quer apresentar isso pra mesa dele, sacou? Então, assim, isso tudo são ferramentas definitiva, né? É uma possibilidade. Não tem nenhuma resposta. Exatamente, é aquela coisa assim, olha, usa aí o que encaixar melhor na sua mesa, mas esse é o tipo de resposta que a gente pode dar agora. Mas nesse cenário específico, algo me chamou muita atenção, que é quando é dito que Gaia está sonhando sobre a vida. Porque se Gaia está adormecida e toda a criação é parte de um sonho dela, o despertar de Gaia pode ser entendido como um apocalipse. Sim, uma vez que ela criou tudo, ela pode acordar. É como se, sei lá, um Deus do Antigo Testamento chega e fala, porra, não é pra isso que eu fiz vocês não, vou acabar com essa merda toda aqui agora e criar de novo. Ou então uma referência mais clara ainda, que na mitologia hindu, o deus da criação ele está sonhando também com a existência das coisas. Elas não de fato existem, elas existem apenas na imaginação do sonhador. Eu acho isso fantástico.
porque torna toda a batalha dos Garou ainda mais inútil, ainda mais circunstancial e absurda. Porque se eles já estavam perdendo a batalha no aspecto prático, o aspecto ideológico da batalha ele deixa de existir quando você considera que tudo que existe é apenas um sonho, porque sonho é só uma ilusão, né? É só devaneio de uma mente. E um devaneio que não é controlado. É claro que dentro do jogo isso nunca vai aparecer, e se aparecesse ia ser um recurso de Deus Ex Machina que ia estragar o jogo. Mas fora do jogo, como uma narrativa geral do cenário, eu acho muito boa. Muito, muito legal. Sim, porque perfeito. Tira ainda mais o poder dos Garou. E se Gaia despertar e acontecer o apocalipse, o que você acha que aconteceria? O mundo seria tragado por banalidade, viraria uma versão do nosso mundo? Ou o mundo físico ia ser apartado do mundo dos espíritos? Ou talvez uma total destruição com o poder da Wyrm se triplicando? Meteoro na Terra, meu irmão. Meteoro da Paixão? Meteoro da Paixão, que Ou nem o de Bruce Pegasus. Willis vai poder salvar. Sacou? Meteoro na Terra, acaba a vida toda e ela reconstrói o planeta passa por umas 2, 3 eras glacial pra poder limpar a merda toda que a gente fez aqui e renasce da maneira como ela quer, ou da maneira como ela idealizou a princípio. E uma vez que esse apocalipse vai ser trazido pela própria Gaia, né? No caso, ela despertou, ela não foi acordada por nenhuma força da Tríade, por exemplo. Então, eu imagino que você não teria a Wyrm corrupta, ou a Wyrm do equilíbrio, ou a Weaver, ou a Wild influenciando esse despertar. Ia ser uma coisa como se o... Pura mesmo, Pura mesmo, como se o Deus, de uma hora para outra, ele tivesse baixado os olhos pra cá e falasse, e pensasse, tipo assim, opa, Ups, deu merda. deixa eu consertar, Vou fazer de né? novo. Deixa eu pegar esse pedaço de barro aqui e fazer tudo de novo. Sim. Como você acha que seriam os Garou nesse cenário onde tudo foi resolvido por Gaia? Vamos presumir que eles ainda existem, tá? A primeira coisa que eu acho que aconteceria era que não ia haver mais esse estranhamento, né, dos humanos com os Garou. Não ia haver delírio, eles iam ser integrados a todas as sociedades, e eu não estou falando só de humanos, mas também de todas as sociedades bestiais, porque agora, de fato, eles podem ser, sem influência da Wyrm corrupta, os verdadeiros defensores de Gaia. Na segunda edição, quando o Albrecht conta pro Evan sobre toda a mitologia Garou, tem uma parte que ele diz que os Garou foram criados para defenderem os humanos. Lembra disso? Lembro. Pois é, e ele também afirma que nesse período os humanos e os Garou eles tinham um convívio pacífico, né? É até retratado eles como heróis naquela história em quadrinho no início do livro. Eu fico pensando que aí sim, se Gaia despertasse, o elemento horror do jogo teria que sumir para dar lugar a um completo épico. Entendi. Os lobisomens não seriam mais criaturas que vivem no submundo, não seria mais mundo das trevas, né? Ia ser um fantasy com lobisomem. É o que eu acho. Eu boto fé que ia ser uma coisa... Cara, eu não acredito em deuses perfeitos. Então eu acho que ela ia insistir no erro. Ela ia criar tudo de novo como foi no princípio. Não. Ia dar errado. Concordo totalmente com você. Tá. Mas assim como ocorreu no passado mitológico dos Garou, esse passado mitológico ia voltar, mas novamente a Wyrm ia se corromper, os lobisomens iam cagar na retranca, ia fazer tudo errado, e ia voltar à mesma situação. Eu acho que isso ia acontecer, mas depois de eras, né? Porque para haver uma era da decadência, é necessário que exista uma era do ouro. Perfeito. E aí essa era do ouro necessariamente tem que vir com o ressurgimento de Gaia, com o renascimento de Gaia, ou com o despertar dela, né? Mas então, pessoal, nós estamos chegando aqui ao último teste de enigmas que vai ser proferido pelo Chocos. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Mandem aí, ouvintes, então, as suas opiniões sobre quem é Gaia, onde ela está, o que ela está fazendo, o que ela se alimenta e tudo mais no Globo Repórter. Não, digo, no teste de enigmas sobre Gaia. Chocos, sua vez do enigma final para mim. Eu tô sem ideia. Tá bom, vamos dessa daí.
Então, beleza, Pedro. O enigma que eu tenho pra você é o seguinte: você falou aí, a gente mencionou a respeito dos Mocolé e vamos dizer assim, o primeiro apocalipse pelo qual eles passaram. Aham. Hoje eles são a memória de Gaia, Sim. porque eles se lembram do que aconteceu antes. Mas antes, então, desse apocalipse, né, do então meteoro que destruiu os dinossauros, por que Gaia criou os Mocolé? Porra. Só pra eles ficar lá deitado no sol, mexendo a cabeça assim, igual lá de cima? Subindo na parede. Cara, olha, eu posso arriscar duas respostas aqui. Deixa eu rolar meus dados. Ok. Eu tive aqui 3 sucessos, então eu vou arriscar 2 respostas. Você pode me julgar ou não, porque eu sou portador da luz humildão, então no meu quadro, quem me julga são os convidados, tá ligado? Aqui não tem ditadura, não. Mas então, Percebendo a alfinetada. Mas então, cara, eu acho que eles poderiam ter cumprido 2 papéis. Um papel que vai se assemelhar ao dos presos de prata na Nação Garou, que são os líderes. E aí eu acho que eles seriam os líderes da existência, certo? Como se os Mocolé tivessem sido os primeiros metamorfos criados por Gaia. A primeira tentativa dela de criar seus representantes. E aí eles seriam esses reis do passado mesmo, como eles mesmos dizem, os reis dragões, que estão lá para proteger toda a existência, mas também comandá-la. Uma outra opção, mais ligada a esse lance da memória, é que, como eles se lembram do passado, em algum momento eles tiveram que guardar as memórias do passado. Então, algo parecido com os Galliardi, os Fianna, como os memorialistas, porque um memorialista é diferente... Os guardiões da memória. Não, é diferente de alguém que ainda tem a memória, de alguém que cria memória, sabe? O que eu tô querendo dizer é que aqueles caras que contaram as primeiras histórias, que estavam próximo à criação para narrar ela para as raças que viriam posteriormente. E aí faz sentido que eles tenham sobrevivido, pelo menos em parte, ao apocalipse deles, beleza? Beleza. Pode julgar aí, ou dar sua resposta. Não, eu tô contigo que, se não me engano, tem isso no livro dos Mocolé, onde eles são os guardiões de Gaia. Eu vou aí com a sua primeira resposta. É a resposta que, na minha opinião, é que eu julgo mais sensata, já que eu tô aqui pra julgar mesmo. É que eles estavam, os reis, eles estavam lá pra cuidar de Gaia, né? E eles fizeram isso durante milhões de anos. Então, ouvintes, e especialmente nosso grande amigo Glailson, que tá lá no norte, e é o grande especialista de Mocolé, deem aí suas opiniões, deixem os recados e vamos esperar pelo próximo teste de enigmas. Beleza, então, show? Beleza. Toda vez que eu termino com um livro de despedida. Você vai terminar com um... Exatamente. Porra, você tá fudendo o meu planejamento, que desgraça. Então, um mantra de contemplação e até a próxima, galera. Valeu, pessoal.